Olá, tudo bom? Estamos aqui hoje com o Dr. Vinícius Aguiar Lages para a gente bater um papo aqui. Ele que é cirurgião dentista, formado pela Universidade Federal do Piauí, especialista em periodontia pela ABCD Piauí, especialista em odontologia e saúde coletiva e da família pela Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandique, especialista em odontologia legal pela Faculdade Unileer, mestre em ciência e saúde pela UFP, doutor em odontologia com área de concentração em saúde coletiva pela FOP Unicamp, possui ainda habilitação em odontologia hospitalar reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia. Atualmente é perito odontologista do Instituto de Medicina Legal do Piauí. Além disso, é plantonista da rede hospitalar do Municipal de Teresina, presidente da Comissão de Ética e de Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de Odontologia do Piauí e participa de diversas pesquisas sobre odontologia legal, odontologia hospitalar e saúde coletiva. Seja bem-vindo, doutor Vinícius. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa da ABCD do podcast. Aqui também com a gente o doutor Marcondes Martins, que vai participar desse nosso bate-papo aqui com o doutor Vinícius. Seja bem-vindo, doutor Marcondes. Seja bem-vindo, doutor Vinícius, ao nosso podcast. Obrigado. Doutor Vinícius, a primeira pergunta a fazer, por que você escolheu a odontologia? Então, a escolha da profissão, ela está muito relacionada com a observação dos exemplos. E em casa eu tinha meu pai, que é dentista, eu o via trabalhar com bastante dedicação, amor ao próximo, e aquilo sempre me chamou bastante atenção. Além disso, também eu pensava muito no futuro pós-formatura, onde eu iria trabalhar. E como ele tinha um consultório, então eu sabia que desempregado eu não ficaria. Eu iria trabalhar com ele após a formatura. Doutor Vinícius, e assim, para todos, né, que nós temos hoje muitos recém-formados, muitas faculdades de odontologia, conte para a gente, até mesmo para servir de experiência para esses recém-formados que estão entrando no mercado de trabalho agora, como foi a sua experiência profissional, como foi sua vida no início da sua profissão, assim que você se formou? Então, assim que eu concluí a graduação, eu voltei para minha cidade natal, voltei para Barras, Piauí, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar como dentista em uma UBS da Estratégia de Saúde da Família, no bairro Xique-Xique. E foi uma experiência bastante interessante e de amadurecimento profissional, primeiro pelo impacto, porque quando a gente sai da faculdade, na faculdade geralmente a gente atende no máximo 2 pacientes num turno, e está sempre acompanhado pelo professor, pelo nosso colega, que a gente chama de dupla, no curso de odontologia, e de repente eu tive que atender 10 pacientes num turno, somente acompanhado da minha auxiliar. Então ali, eu acho que é o momento de grande amadurecimento profissional do dentista, quando ele começa a trabalhar, quando ele dá de cara com essa realidade. E além disso também, foi um momento que eu conheci o Brasil de verdade. O Brasil da alta prevalência de cárie, alta prevalência de doença periodontal, de desdentados, e de pessoas que tinham uma realidade de saúde bucal que realmente era muito diferente da que eu imaginava encontrar naquele local. Eu lembro que eu tive experiência nas visitas domiciliares, que é uma etapa que faz parte dos atendimentos na Estratégia de Saúde da Família, que eu fui a uma comunidade cigana que morava às margens do rio Maratuauã, que é um rio que corta a cidade de Barras. E lá eu cheguei por volta das 11 horas da manhã e eles não sabiam nem o que almoçar. Então, assim, era estranho eu chegar numa casa dessa que as pessoas não sabiam nem o que eu ia almoçar e eu começar a falar sobre saúde bucal. Porque se a gente pegar a pirâmide de Maslow, que fala sobre a hierarquia das necessidades humanas, uma pessoa que não tem o que comer e que bebe água do rio, porque eles bebem água do rio, eles não vão se preocupar com a minha palestra sobre saúde bucal, com as minhas orientações. Então, no dia seguinte, eu fui na Secretaria de Serviço Social, solicitei filtros para eles e depois eu soube que eles venderam os filtros. Por enquanto, eu tive um momento de revolta, mas depois eu comecei a entender que eles venderam o filtro para ter o que comer. Então, assim, eu acho que a transformação na saúde, ela tem raízes muito profundas que merecem uma certa atenção. Porque, por exemplo, como é que eu vou tentar mudar a saúde bucal de uma família que não tem nem o que comer e que não tem as minhas condições básicas de sobrevivência? Acho que tem que começar por aí, que inclusive é um dos pilares da Estratégia de Saúde da Família. Então, sim, foi uma experiência muito boa mesmo. É interessante essa sua colocação. Eu acho que isso serve de muita reflexão para todos os profissionais, né? Tanto da área de saúde como os demais profissionais da assistência da população, normalmente serviço social, como você falou que os municípios normalmente têm, como também para os gestores, né?
Então não adianta você querer fazer a pessoa entender se as necessidades básicas dela não foram supridas ainda. Isso. Doutor Vinícius, é normal o cirurgião dentista, quando ele se forma, ele enveredar sempre pelo serviço privado, montar seu consultório, ir para uma clínica. Mas observando aqui o seu currículo, eu vejo que você despertou para o serviço público. Como foi que isso surgiu para você, esses concursos públicos? Então, eu tive experiências também como dentista em consultórios particulares, mas eu percebi, no decorrer dos anos, com a prática clínica, que eu tinha uma dificuldade muito grande de negociar. Porque eu acho que o dentista de consultório, ele não tem que ser apenas dentista, ele tem que ser também empresário. Ele tem que saber conversar com os pacientes, saber vender o seu tratamento da melhor forma possível, sempre se valorizando. E eu comecei a perceber também que no meu vínculo público de Barras, que eu não tinha uma expectativa de melhora salarial. Então, para mudar minha realidade, só tinha uma pessoa que poderia mudar, que era eu mesmo. Então, eu comecei a estudar, me dediquei aos estudos de concursos, fiz vários concursos, eu fiz em média 11 concursos, fui aprovado em 7. Hoje eu sou perito da Polícia Civil e trabalho como dentista no Prefeitura de Teresina. Mas aí eu lhe pergunto, continuando o assunto, como você conseguiu ser aprovado nesse concurso e o que lhe motivou a alcançar esses concursos, né? A entrar nesse mercado de trabalho que é do serviço público? Então, a principal motivação eu acho que você ter um cargo público lhe dá uma certa segurança, lhe dá uma estabilidade. E existem vários tipos de concurso. Inclusive, eu acho que o dentista, às vezes, ele é muito preparado para trabalhar dentro de uma caixinha fechada, como se não pudesse sair dali. Sendo que existe um mundo de oportunidades que você pode usar o conhecimento que você usou na sua graduação para poder usufruir também. Por exemplo, para o concurso específico da Polícia Civil, esse que eu fiz, eu tive que estudar direito. Constitucional, civil, administrativo, penal. Que são disciplinas que, geralmente, um dentista, ele jamais vai ter um interesse, vai se interessar sozinho de estudar naquelas disciplinas, se ele não pensar fora da caixa, já que se limita aos estudos de odontologia. E eu comecei a estudar para estudo de tribunal. Então, quando saiu esse edital da Polícia Civil, eu já estava preparado, não tive êxito para concurso de tribunal, que são pouquíssimas vagas, mas todo aquele conhecimento adquirido serviu para que eu fosse aprovado no concurso da Polícia Civil. Tô vendo isso, acho que pegando o gancho aí, a gente pode puxar um tema que é interessante aí, que você falou, é a questão de você não saber negociar, né? Eu acho que é um ponto importante, né? Os alunos, né, de ensino médio, ensino fundamental e nível superior das faculdades não tinham isso, né? Eu acho que o Brasil era um país de analfabetos, né, financeiros, né? Então você forma muitos técnicos, né, que não têm essa formação de negociação, de cuidar das suas finanças pessoais. Mudou um pouco a realidade hoje. Hoje a gente já vê, desde da alfabetização, né, ensino médio fundamental, eles têm alguma disciplina, né? E isso é muito importante, claro, que é você realmente vender de forma ética, né, saber negociar, saber projetar os seus serviços para a população ter conhecimento, né? Eu achei interessante você dizer que foi uma das motivações de você procurar um caminho de concurso público, né? Aí, só complementando o que você falou, eu acho que isso ainda é uma fragilidade do curso de odontologia. Acho que de todas as faculdades. Porque é um curso muito voltado para a técnica, mas para a área empresarial, para a gestão, não é. Deve ter alguma disciplina ou outra, mas com uma abordagem muito, muito pequena. Que eu acho que isso poderia ser mais explorado. Eu também acho, porque você hoje tudo gira em torno da parte financeira, né? O dentista, né, ele sai da faculdade, ele tem que ter o consultório. Ou ter o consultório, ou trabalhar em algum consultório, em alguma clínica, ou montar o seu próprio. Aí vai entrar todo um processo de gestão que precisa, né? Gestão de pessoas, gestão de mídia, gestão financeira do próprio consultório. E esse tipo de formação você não vê, né? É importante isso, eu acho que é um assunto que a gente pode até vir discutir posteriormente, né? Esse assunto eu acho que é bastante válido sobre isso. Né? Doutor Vinícius, aí você, voltando ao nosso assunto aí, você passou no concurso de perito odontologista
é um cargo diferente, né, para nós somos dentistas, né, exercer, não é do seu dia, não é uma rotina do nosso dia a dia, isso na faculdade, a gente não vê muitos profissionais, eu acho que são poucos que nós temos no Brasil. Começou a jornada diária dentro do IML. Então, no Estudo de Medicina Legal, do IML, nós peritos trabalhamos com mortes por causas violentas. O que são essas mortes por causa violenta? Pessoas que morreram por homicídios, acidente de trânsito, suicídio. E também fazemos o estudo de mortes suspeitas. São aquelas pessoas que geralmente morrem em casa e que o médico de um plantão para onde aquela família levou não quis se comprometer a assinar a declaração de óbito. Então, esses casos vão para o IML para que a gente faça esse estudo para ver o que realmente ocasionou a morte daquela pessoa. E, além disso, também a gente trabalha com vítimas de agressão física. Então, hoje, qualquer pessoa que sofra uma lesão no pescoço ou na face, ela vai passar por um exame de corpo de delito em que um perito odontologista vai realizar, lá no Estudo de Medicina Legal. Basicamente, são essas nossas atribuições. E a gente trabalha também com identificação humana. Inclusive, o dentista hoje, no estado do Piauí, ele tem um papel muito importante no gerenciamento da identificação de pessoas que não têm identificação, que não têm documentação ou que estão desaparecidas no estado. Nós fazemos um gerenciamento baseado na identificação pela papiloscopia, pela arcada dentária ou, em última hipótese, pelo exame de DNA. Esse serviço dentro do IML, como é um serviço que nós não temos essa formação dentro da faculdade, né? Você teve alguma dificuldade no início de se adaptar, trabalhar num necrotério, né? Você tem contato diário com óbitos, né? de pacientes. Então, curiosamente, logo após a minha formatura, eu fui professor na UESP. E lá eu era professor de odontologia legal. Mas é incrível como, se você estudar de uma forma autodidata e não tiver aquela prática, é muito diferente. Bastante diferente mesmo. Então, só estudar não livra você do impacto que você vai ter na prática diária no IML. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no IML, no meu primeiro dia de trabalho, foi encontrada uma mulher esquartejada no Rio Pau Chico, em Teresina, dentro de sacolas plásticas. E tinha um odor muito forte mesmo. E causou impacto. Eu nunca esqueci aquela cena daquela mulher cortada em pedaços sobre a mesa do necrotério. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu não conseguia almoçar nesse dia, porque eu olhava para a comida, eu lembrava daquela cena. Mas isso foi algo que durou poucos dias, um período de adaptação. Acho que 15 dias você fica completamente adaptado àquela rotina do IML. Doutor Vinícius, você também é plantonista da Fundação Hospital de Saúde desde 2009. Como é o trabalho do cirurgião dentista dentro do hospital? Quais são os desafios que essa atividade tem? Então, quando a gente fala em dentistas que trabalham no hospital, nós temos algumas categorias a serem discutidas. Por exemplo, no meu caso, eu sou odontólogo plantonista. Eu trabalho com urgências odontológicas. Então, o meu papel, basicamente, é controlar a dor daquelas pessoas que procuram o serviço no hospital ou infecções. Eu trabalho com antibiótico terapia, exodontias, tratamento de abscessos, tratamento de pequenas fraturas dentoalveolares, controle de hemorragia, subluxação de ATM também e controle de dores em geral. Mas além do dentista plantonista, nós temos também o bucomaxilo, que é uma especialidade há muitos anos já consolidada no mercado. E temos também dentistas que trabalham em UTIs, participando do controle de infecção, controlando doenças que são resultado de outras doenças sistêmicas ou doenças que podem agravar essas doenças sistêmicas também. E tem alguns dentistas que trabalham de forma ambulatorial dentro de hospitais, mas esses têm sido cada vez mais raros. Recentemente, a odontologia hospitalar ela foi reconhecida como uma especialidade pelo Conselho Federal de Odontologia. Como você vê a importância desse fato? O reconhecimento da odontologia hospitalar como especialidade pelo CFO foi de extrema importância. Primeiro porque houve um reconhecimento de dentistas que trabalharam alguns anos nessa área, que tem um trabalho de formiguinha, que foram visionários, eles que encontraram seu espaço onde não tinha espaço para dentista. Vamos analisar. Na UTI, por exemplo, já existiam médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas. O dentista foi o último profissional a chegar. Quando ele chegou lá, todo mundo já estava trabalhando. Então, até conseguir conquistar esse espaço, esse reconhecimento, realmente foi um processo bastante longo.
Então, foi um reconhecimento digno do CFO. E, além disso, também eu achei importante, porque agora a gente vai ter carreiras de pesquisa, mestrado, doutorado, que vão crescer em cima desse reconhecimento também, e concursos públicos que certamente vão surgir num futuro bem próximo, inclusive, acredito. Na iniciativa privada, como é que você vê? Na iniciativa privada, também houve esse reconhecimento que também foi importante para isso. Acredito que, por exemplo, aqui no Piauí, a gente vai ter em breve devemos ter uma lei a ser aprovada pelo governo do estado. Alguns estados brasileiros já têm essa lei, mas a gente não tem nenhuma lei federal ainda. Mas todos os hospitais, no futuro que eu vejo muito próximo, vai ser urgente e obrigatório a presença de um dentista, nas UTIs especialmente. Tô vendo isso. Depois da criação da odontologia hospitalar, qual é o fator que você acha mais importante da odontologia hospitalar? Por que você acha que ela foi um diferencial da importância e vai ser um diferencial da odontologia dentro da UTI? O dentista na UTI tem um papel primordial de participar do controle da higiene desses pacientes, com auxílio dos técnicos de enfermagem, que quem faz esse auxílio do dentista. As pessoas acham que é o dentista que executa tudo sozinho, mas não é ele. Ele depende totalmente dos auxiliares de enfermagem, dos técnicos de enfermagem, aliás. E esse controle da higiene é importante para o controle de micro-organismos dentro da UTI. É impressionante como até o cheiro da UTI muda quando tem um dentista, porque o controle da higienização está relacionado com o cheiro da UTI também, daquele espaço, né? E, além disso, a gente vai ter um controle daquelas doenças da boca, por exemplo, doenças periodontais, mucosites, que muitas vezes vêm decorrência de tratamentos que aqueles pacientes estão fazendo uso, especialmente aqueles que estão na oncologia. E essas doenças da boca, elas podem agravar a doença sistêmica que muitas vezes levou o paciente para aquela UTI. Ou o contrário também. As doenças sistêmicas têm repercussão na boca e essas lesões que surgem na boca, elas têm que ser tratadas para dar uma maior qualidade de vida para aquele paciente. E, além disso, que por muitos é considerado o fator mais importante, é o controle da pneumonia associada à ventilação mecânica, que é uma doença que leva ao óbito centenas de pacientes que estão na UTI, no nosso país e no mundo inteiro. E, nesse ponto, o dentista tem um papel fundamental, que é evitar que aquele paciente adquira aquela pneumonia associada à ventilação mecânica. Doutor Vinícius, como você vê o mercado da odontologia hospitalar no Piauí? O mercado da odontologia hospitalar no Piauí, vejo como um futuro muito promissor, porque aqui nós temos UTI, por exemplo, na nossa capital nós temos hospitais públicos e privados que têm UTI. Temos UTI no interior também, Campo Maior, Parnaíba, Floriano, Picos. E há uma tendência de aumento desses leitos de UTI em outras cidades também, e nas que já possuem. Tem poucos dentistas trabalhando nessa área. Então, e nos hospitais que tem dentista, precisa de mais profissionais, para que aquele serviço seja ofertado de uma forma realmente efetiva. Então, além disso, como eu comentei anteriormente, acredito que o Estado do Piauí deve aprovar uma lei que obriga a presença do dentista naquele ambiente hospitalar, tornando obrigatória a realização de concursos ou testes seletivos para o emprego desses profissionais naquele ambiente. E, além disso, também a gente observa um envelhecimento da população brasileira, consequentemente piauiense também, e o envelhecimento ele vem junto com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, o próprio câncer também. E essas doenças muitas vezes inviabilizam a ida dessas pessoas idosas a um consultório odontológico. E alguns desses serviços podem ser realizados na casa dessas pessoas, que é o que a gente chama de home care. Então, essa área de home care, que geralmente é oferecida de uma forma em serviço privado, ela tem uma tendência de aumento muito grande no Brasil. Alguns estados já acordaram para isso. Inclusive, eu já sei lá em Brasília, por exemplo, eu conheço um profissional que ela criou um nicho dentro do home care. Ela trabalha só com crianças especiais, fazendo atendimento domiciliar. Então, a odontologia hospitalar, você vê um futuro promissor no estado do Piauí, também porque tem poucos profissionais e a tendência seria de a ampliação da rede, né? Tanto no setor público como no privado, né? Sim, para você ter uma noção, se hoje fosse obrigatório ter dentista em todas as UTIs do estado, nós não teríamos dentistas em número suficiente. Preparados não teríamos.
Então, por isso que é importante, quem quer trabalhar nessa área, realizar um curso nessa área. Que agora nós temos a especialização que foi reconhecida pelo CFO. Então, é interessante que quem quer trabalhar nessa área se prepare para quando surgir a oportunidade você esteja devidamente qualificado. Eu acho que e não vai demorar não, né, doutor Vinícius? Porque a gente tem conhecimento, né, que tramita, né, na Assembleia Legislativa um projeto de lei, né, de criação da obrigatoriedade do cirurgião dentista na iniciativa, dentro da UTI, né, no estado. Né? Então, acho que é um novo campo, né, da odontologia. Eu espero que abra mais portas, né, de trabalho, campos de trabalho para o cirurgião dentista, né? Além da UTI também, às vezes que a gente fala em odonto hospitalar, dá aquela impressão que parece que só existe a UTI, né? Só hospital, né? Só pensa em hospital, né? Você primeiro, não não é só hospital. Eu achei interessante na nossa fala aí que você falou dentro da home care, né? Inclusive, pouca gente sabe, mas existem já consultórios portáteis, que vem como se fosse uma mala grande, ele funciona dentro dessa mala, que você leva para qualquer lugar. Que é justamente para trabalhar na home care, isso, né? Que é isso aí do nicho da sua colega, né? Você falou em Brasília, né? Que aqui em Teresina tem poucos profissionais que trabalham com isso. Eu tenho conhecimento de 3. Então, é uma área que tem uma tendência de crescimento muito grande. E, além disso, também a gente tem aqueles dentistas que trabalham com pacientes especiais que precisam internar aqueles pacientes para fazer procedimentos sob anestesia geral. Geralmente, pacientes autistas ou outros pacientes que têm também déficit cognitivo ou alguma deficiência mental. Então, esses pacientes eles precisam, muitas vezes, ser internados para que o procedimento a ser realizado neles seja executado. Porque não tem como ser feito num consultório padrão. Seja realizado dentro do centro cirúrgico, né? Isso. E aí, dentro do centro cirúrgico, você tem que levar ao consultório, né? Porque dentro do centro cirúrgico não vai ter os equipamentos odontológicos para a realização desse procedimento. Exatamente. Inclusive, esse serviço aqui no Piauí, eu tenho conhecimento que ele só é realizado na Polícia Militar. Não tenho conhecimento de outro local. Acho que no São Marcos também acontece alguns casos, mas pontuais. Eu acho interessante isso aí que você falou, né? Porque abre um leque, né? Acho que até eu acho que pelo próprio nome da especialidade, a odontologia hospitalar, você só foca no hospital, né? Então você tem um nicho aí que você falou, a população brasileira está envelhecendo. Com isso vem as doenças crônicas, né? Aí precisa do atendimento domiciliar, né? Do consultório. Às vezes a pessoa não está acamada realmente, não tem como se deslocar até um consultório. Aí o consultório tem que ir até esse paciente, né? E isso aí é justamente a odontologia hospitalar, né? Outra questão importante, gente, é porque esses pacientes que são internados em UTI, eles estão totalmente desprovidos de suas habilidades manuais e muitas vezes cognitivas de fazer sua higienização bucal. Tem paciente na UTI que conversa, às vezes a gente acha que quem está na UTI está todo tempo sedado ou em coma, nem sempre. Tem muito paciente que está lá apenas para monitorar seus sinais vitais e acompanhamento de doença, mas eles conseguem conversar. Mas mesmo assim, às vezes tem tanto aparelho ligado a eles que eles não conseguem, e também desmotivados, né? Não conseguem fazer a higienização. Então, realmente precisa de um profissional para acompanhar esse processo de higienização de todos os pacientes. E ele tem a dificuldade motora, Dificuldade motora também. Então, doutor Vinícius, a odontologia hospitalar tem um ramo do atendimento domiciliar ou residencial, é isso? Existe esse ramo que a gente chama de home care. É interessante isso até mesmo para poder abrir a mente da gente para um mercado de trabalho que é um mercado novo, que está se abrindo para a odontologia, que às vezes eu mesmo, toda a área, até mesmo não tinha nem pensado nessa possibilidade. Claro, já sabia a questão da odontologia domiciliar, mas eu não se enquadrava, vamos dizer, especificamente como a odontologia hospitalar, né? Então, assim, numa especialização, tudo isso é abordado, né? Dentro do caso, numa home care, tratamento, como deve proceder. O interessante aí, fica a dica aí para os colegas que estão entrando no mercado de trabalho, se especializando, procurando um novo nicho de trabalho. Fica aí as portas abertas aí para a odontologia hospitalar, né? Montar uma home care, né? Sim. Não é isso? Doutor Vinícius, voltando aqui, voltando, né, de assunto e mudando um pouco do assunto que a gente estava em odontologia hospitalar, me veio uma pergunta agora aqui. Algum fato lhe marcou nesse serviço dentro do IML? Porque é curioso a gente ter um dentista, né, trabalhando nessa área, que para a gente é um serviço relativamente novo, né? Eu acho que tem quantos anos esse serviço, doutor?
Na verdade, existe odontologia legal no IML desde 92. 92, mas o concurso foi O quando? concurso foi... Só houve um concurso. Tem alguns dentistas que trabalharam lá, mas entraram no de 88, antes da Constituição. Só houve um concurso, que foi em 2012. Que é de 2012. Então, nós Isso. temos aí 12 anos, né? Isso. Então, vamos dizer, a efetivação dos profissionais realmente efetivos, né? E concursados dentro do serviço público. Então, qual foi o fato que lhe marcou realmente dentro do IML, assim, você como dentista? O trabalho do perito é muito interessante porque a gente acha que já viu de tudo e sempre se surpreende com algo. Mas, assim, alguns acontecimentos que me marcaram, por exemplo, identificação de vítimas de acidente aéreo. Eu já acompanhei 3 acidentes desde quando eu entrei na Polícia Civil. É muito interessante porque o cadáver, nessas situações, ele fica completamente destruído, carbonizado, mas a boca fica preservada. Pelo menos os que aconteceram aqui no Piauí, sim. Nem sempre isso acontece. E a gente consegue fazer a comparação, se a família tem a documentação odontológica, por isso que é importante o prontuário, para a gente conseguir fazer o confronto dessas informações e identificar aquela vítima. E, além disso, também tem as exumações, né? Que é cercada de... Mexe muito com o imaginário popular, isso. Você pensar que uma pessoa vai ser desenterrada em um cemitério, né? E eu já participei de várias, ao longo de várias cidades do estado do Piauí, sempre com o objetivo de verificar a causa-morte e também fazer identificação humana. Tem algumas pessoas que são enterradas, mas depois surge alguma dúvida sobre a identificação, se realmente foi aquela pessoa que está lá no cemitério ou não, e a gente vai lá para tirar essa dúvida e esclarecer. Doutor Vinícius, eu me vi agora até um questionamento que, quando se pensa assim, perito odontolegal, a gente pensa que o perito vai estar lá no IML. Então, existe esse trabalho externo. Aqui no Piauí, o único momento que a gente sai do instituto para fazer uma perícia são nas exumações. Mas nada impede que a gente possa fazer uma perícia em algum acidente de trânsito, por exemplo. Algum outro local. Pronto, outra oportunidade também que muitas vezes nós temos é de ir a hospitais visitar pessoas que foram vítimas de violência. Por exemplo, vítima de acidente de trânsito, vítima de arma de fogo, projeto de arma de fogo. A gente vai até o hospital e faz o exame da pessoa, da vítima no leito. Então, isso pode acontecer também. É muito interessante. Então, você já participou de várias exumações no Piauí, aí fez identificação, né? Interessante isso aí, né? E a exumação, ela é muito interessante. E a primeira, como foi? Que a gente nunca esquece. A primeira exumação que eu participei foi uma exumação em Uruçuí. Foi uma exumação bem interessante. Foi de uma pessoa que tinha morrido há aproximadamente 6 meses. E, para quem não sabe, da morte até o processo de esqueletização total são aproximadamente 2 anos. Então, com 6 meses após o enterro, a pessoa ainda tem muitos órgãos ali que estão em processo de decomposição, mas que são possíveis de serem analisados ainda. E o cheiro era muito forte. Eu lembro que no cemitério, os populares, pessoas que moravam lá perto, estavam todas por lá, aquela multidão de curiosos, né? Foi uma festa. Quando tem alguma exumação na cidade, é um evento. É evento na cidade. É um evento na cidade. É algo que passa semanas e semanas falando sobre aquilo. E muitas vezes a gente não vê na TV, mas as exumações acontecem a todo instante aqui no estado do Piauí. Geralmente só são comentados aqueles casos que tem mais repercussão, né? E essas exumações, qual o principal motivo? Então, para o perito odontologista, existem 2 principais motivos. Primeiro, está relacionado com a causa-morte. Por exemplo, às vezes tem alguma dúvida com relação à causa-morte daquela pessoa que faleceu. Se foi às vezes tem que ir o dentista e o médico. Os 2 têm que fazer essa perícia lá. Porque, por exemplo, o que o dentista vai observar? Ele vai procurar lesões de trauma na face. Por exemplo, se tem alguma fratura na mandíbula, em algum osso da face. Porque tudo isso vai contribuir com o desvendamento daquele evento que está sendo periciado. Por exemplo, já participei de uma exumação em que o esqueleto tinha uma lesão, uma fratura na mandíbula. Ou seja, a causa-morte daquela pessoa possivelmente foi uma violência, já que houve essa fratura da mandíbula. Isso realmente estava de acordo com os autos do processo. E o outro motivo é a identificação humana. É interessante, mas muitas pessoas são enterradas e depois surgem dúvidas se realmente aquela pessoa, o dito cujo que está lá no cemitério, é aquela pessoa que está lá no nome, na placa, no cemitério. E às vezes não é. Aqui no Piauí a gente tem um domínio de facções que trabalham muito isso. Tentam enganar a polícia.
Interessante, né? Aqui a gente não teve nenhum caso ainda. Todos que a gente foi lá realmente eram aquelas pessoas que estavam enterradas. Mas isso surge devido a denúncias, anônimos? Às vezes a família escuta questiona. às vezes escuta algum boato, algum comentário de alguém e fica com aquilo na cabeça e leva aquela questão para o juiz acata aquela reclamação e decide fazer a exumação. Mas em outros estados, por exemplo, Rio de Janeiro, é muito comum isso. Muito comum, estados que têm uma ação muito intensa de milícia, de facção. É muito comum isso acontecer. Então, diz que a pessoa morreu e bota outra no lugar, isso. Né? Isso pode acontecer. Aí aquela pessoa dá fim, né? Ela fica vivendo aí em nome de outra. Ela consegue outra identidade, novos documentos. Parece coisa de filme, né? Hoje é mais difícil isso acontecer, porque existe um controle maior. Mas, por exemplo, se a gente analisar o período da Covid, que muitas pessoas foram enterradas, não podia fazer o velório, né? Isso. Então, será se realmente aquelas pessoas que estavam naqueles caixões ali eram as que foram veladas pelas famílias? É um questionamento que é feito porque foi uma quantidade de pessoas muito grande que morreram. A gente teve dias aqui no Brasil que morreram mais de 4.000 pessoas. Então, esse controle pode ter tido alguma falha naquele momento. Pode ter acontecido. Então, isso também seria uma razão de exumação no futuro. Entendi. Interessante. Doutor Vinícius, e assim, você tem algum projeto futuro dentro da odontologia para os próximos anos aí? Então, nos próximos anos, eu planejo continuar trabalhando na Polícia Civil, trabalhar como plantonista também. A gente tem um projeto novo agora de uma pós-graduação aqui na BCD, de uma especialização em odontologia hospitalar, que inclusive está com matrícula aberta. Quem tem esse sonho, essa vontade de trabalhar em hospital, venha conosco, faça sua matrícula aqui na BCD, para a gente começar a tornar o seu sonho realidade dentro da nossa especialização. E eu acredito que esse curso vai crescer ao longo dos anos e em breve a gente vai ter vários profissionais formados pela BCD para trabalhar nessa área. Doutor Vinícius, qual a mensagem que você deixa para o profissional de odontologia que está entrando agora no mercado de trabalho, que está se formando? Então, primeiro, eu acho que quando você se forma, não é porque você se formou que você tem que parar de estudar. Então, o estudo é algo que é para o resto da sua vida, enquanto você está trabalhando ou até quando você se aposenta. Sempre que você está lendo algo, né? Acho que isso ser profissional liberal vai ser desse jeito, a vida toda. Né? Eu acho que isso aí que você está dizendo é interessante. Eu acho que hoje o aluno ele se forma, eu acho que pronto, se formou, sou doutor, acabou, não precisa mais estudar. Eu acho que quem é profissional liberal, seja ele qual for a área, ele vai estudar o resto da vida, né, Antônio? Exatamente. Então, assim, se você parar de estudar, você fica para trás. Não tem como. Hoje a gente tem um mundo muito movimentado, a gente está todo tempo sendo visto, julgado pelos pacientes, pelas pessoas, e as pessoas sempre querem um profissional qualificado, que realmente tenha conhecimento. E com as mudanças de tecnologia, especialmente, você tem que passar a dominar esses novos equipamentos, novos materiais, e sem estudo, sem você fazer um curso, não consegue chegar lá. Além disso, também é importante trabalhar sempre com ética. Eu entendo que a ética é como se fosse o fundamento, como se, por exemplo, você vai construir um prédio. Primeiro você tem que construir o fundamento, a fundação daquele edifício, para sobre ela construir o prédio. E na carreira profissional é da mesma forma. Se você constrói sua carreira sem ética, sem ter como base a ética, uma hora não vai dar certo para você. Então, o sucesso profissional passa pela ética e passa pela qualificação. Pelo conhecimento. E tem várias outras questões também. Inclusive, quando eu dou palestra sobre ética, eu sempre falo, é importante você investir em equilíbrio emocional, investir em inteligência financeira, saber como investir o seu dinheiro. Que eu vejo muitos recém-formados, por exemplo, acaba de se formar, no seu primeiro emprego já comprou logo uma Hilux, um carro... Comprou logo um carro, né? Se endivida logo, né? Se endivida, é um apartamento de alto valor. Então, não é o melhor caminho. Primeiro, você tem que se preparar, se educar, começar a construir o seu patrimônio de uma forma devagar e inteligente. Sólida também. Sólida. E, além disso, também eu acho importante você aprender a lidar com as críticas. Porque crítica sempre vai existir. Para você não receber crítica, só se você não fizer nada, não falar nada, não ser ninguém. Se você viver na escuridão, o que não é interessante. Diferença sempre vai existir. Desde que o mundo é mundo, desde que existe a espécie humana, as diferenças existem. Então, a crítica é algo que surgiu junto com a espécie humana, é inerente. E você tem que analisar se aquela crítica que você recebeu, se ela é válida, se ela faz sentido, se for, como é que eu posso mudar, como é que eu posso melhorar. Mas se ela não faz sentido, você tem que aprender a se desligar daquilo e seguir a sua vida. Seguir a sua vida. Tem um pensamento do Marco Aurélio, que foi imperador romano, em seu livro Meditações, que ele reflete da seguinte forma. Ele diz que se eu me amo tanto, se eu confio em mim, se eu não estou fazendo nada errado, por que é que eu vou ligar mais para a opinião dos outros do que é para a minha? E eu acho que tem que ser assim. Você tem que confiar em você, seguir. Se houver necessidade de mudança, muda, não tem problema.
mas você tem que seguir sem se importar com a opinião alheia, no sentido de você ficar paralisado ou de você desistir. A gente observa que ocorreu, né, uma ausência do aprendizado de inteligência financeira durante o ensino médio. E na graduação isso também não ocorreu, pelo menos de forma prática, não. Eu acho que a pós-graduação poderia abordar isso, né? Sim. Na pós-graduação, realmente não são contempladas disciplinas com esse propósito, mas nada impede que o coordenador do curso coloque. Inclusive, no nosso curso de odontologia hospitalar está lá previsto curso de gestão. O nosso também tem, viu, doutor No nosso Vinícius? curso de gestão tem uma disciplina de gestão, para que aquele profissional saiba trabalhar, porque às vezes aquele profissional da odonto hospitalar, ele vai ser diretor de um hospital. Então, ele vai gerir, não é só a área de odonto hospitalar, ele vai gerir um hospital com todos as suas confusões, os seus trâmites, os seus problemas. E para gerenciar aquilo, realmente tem que haver uma formação. Gerir pessoas. Financeiro, né? Isso. É porque ele pode ser um diretor do hospital, né? Ele fica habilitado, ele já é habilitado, na verdade, ele vai ser capacitado, né? Porque ele já... Para realmente exercer o cargo com mais afinco, com mais dedicação e com conhecimento, principalmente, né? Exatamente. Eu acho que um dos principais motivos aí, você falou da questão do recém-formado, que ele se forma hoje, ele compra logo um carro, um apartamento, uma casa para morar de alto valor. Ele não tem a paciência do tempo, né? Eu acho que isso é uma característica muito importante dessas gerações. Todas as gerações têm uma característica típica, né? Que marca aquela geração. Eu acho que a geração de hoje é uma geração muito imediatista, né? Ela quer sair da faculdade, quer ficar rica do dia para a noite, né? Acha que tudo vai conseguir fácil. Então, assim, realmente não tem essa resiliência do profissional e saber entender que profissional liberal é tempo, não tem como. Isso é uma reclamação que eu recebo muito, inclusive, de recém-formados. Eles reclamam que não estão felizes financeiramente, que não se sentem satisfeitos. Aí eu pergunto, mas quanto tempo você tem de formado? Não, eu tô com 2 anos. Mas não deu tempo ainda. Não deu tempo ainda. Não deu tempo. Então, doutor Vinícius, eu acho que isso aí é importante, esse nosso bate-papo, e até mesmo para ter conhecimento, né? Um tema importante, eu acho que a gente abordou hoje, muito falando de gestão financeira. Eu acho que é um tempo que aqui no podcast, né, que da nossa sala aqui da BCD, eu acho que a gente vai abordar esse assunto aí, que eu acho importante para a classe, importantíssimo para a classe, né? E eu acho que tem que ter todas as especialidades, né? A gente, aqui na BCD, a minha especialidade também, que é ortodontia, a gente aborda. Nós temos a gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de redes sociais, justamente porque nós sabemos que o cirurgião dentista, ele não tem essa formação ao longo da sua vida. Então, ele vai ser um empresário, né? dentro de um consultório, que ele tá gerindo uma empresa. Ele tem que entender e ter esse conhecimento. Então, por isso que a gente aborda isso, né? Então, doutor Vinícius, queria lhe agradecer, em nome da BCD, a sua presença aqui. Muito obrigado, eu que agradeço o convite e continuo à disposição da BCD. Agradecer também aqui o doutor Marcondes, aqui obrigado, pela presença aqui. Muito obrigado, doutor Vinícius. Então, espero que a gente se reencontre aqui em outros bate-papos aqui, em outros assuntos aqui. Obrigado aí.